Prezados e amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor Jesus, também a sua santa bênção, a bênção da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de Deus nosso Pai, esteja com todos. É um prazer muito grande estar novamente aqui, juntamente com o Senhor, a Senhora, nosso irmão apostólico, a você, nosso amigo internauta que nos prestigia neste momento, acompanhando este momento de fé. Seja muito bem-vindo à Igreja Apostólica. Estamos realizando as nossas reuniões online em virtude de problemas na saúde a nível mundial, conhecido como a pandemia de coronavírus, onde, por determinações legais, as reuniões da Igreja Apostólica em seus templos estão suspensas temporariamente. Mas a nossa fé, a nossa confiança é na misericórdia de Deus, que em breve voltaremos a realizar as nossas santas reuniões com a presença de todos os irmãos. Esta união bonita, fraternal, que é a Igreja Apostólica. Hoje estamos distantes uns dos outros, mas unidos no Espírito, na fé e no amor. Que a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, conforte a todos e seja também momentos de reflexão e um exame da sua alma, da sua consciência. Eu estou sendo verdadeiramente um apostólico da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, de Deus nosso Pai, um filho de Deus nesta terra. É momento de refletirmos, é momento de aprendermos um pouco mais. E é através desta santa reunião que assim o faremos. Nós vamos dar início fazendo a nossa oração. Convido a você que está aí em sua casa, no trabalho, nos acompanhando, que também se ponha em reverência, em sentido de oração, para juntos elevarmos a Deus a oração, a nossa voz. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez viemos te agradecer, Pai, pela vida que nos proporcionaste. Agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, nos dando um caminho, nos dando a oportunidade, pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia, de alcançarmos novamente o Senhor e podermos ser chamados teus filhos nesta terra. Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Também ao teu amado Filho Jesus, que tudo tem feito por nós, inclusive deu a sua própria vida para que nós pudéssemos viver. Jesus, a nossa adoração, a nossa gratidão. E também queremos agradecer a Mãe Virgem Maria, adorada, venerada por todos nós, porque sabemos que teu manto santo está sobre nós, como mãe, a nos proteger e a nos amparar. Também a nossa adoração, gratidão, louvor ao Espírito Consolador da promessa de Jesus, a nossa querida e Santa Vó Rosa, formada e preparada pelo Divino Mestre para ser esta Rainha Mãe Celestial, ao lado da Virgem Maria, a olhar por este povo apostólico, proteger e amparar. Santa Vó, aqui estamos, elevando em oração o nosso pedido, a nossa gratidão, o nosso louvor à Senhora. Vó, abençoe todo o povo apostólico, abençoe todos aqueles que têm humildade no seu coração, têm o sentimento do bem, da fraternidade, do perdão. Vó, pedimos, pois, que a Senhora nos ajude, nos inspire neste momento de fé, para que a nossa palavra possa tocar ao coração daqueles que necessitam de ânimo, de fé, de esperança. Que a nossa reunião seja um alento, seja um bálsamo na vida de tantos quantos crerem e confiarem na Senhora como Espírito Consolador. Também ao nosso santo e querido irmão Aldo, a nossa gratidão pelo teu ministério primaz, por tudo que o Senhor fez por nós como
profeta de Deus entre nós, nos orientando, nos preparando para que nós pudéssemos trilhar o caminho do bem, da paz, do amor, da união. Irmão Aldo, pedimos ao Senhor a tua direção, pedimos que nos ajude, nos fortaleça. E esta união do povo apostólico, como o Senhor sempre pediu, prevaleça e possamos, através da fé, caminhar unidos, fortes, destemidos e corajosos, para um dia alcançar a eternidade para todo sempre. Mas enquanto aqui vivermos, a tua bênção, o teu amparo, a proteção de santos e anjos, seja por todos os teus filhos. Por isso, mais um momento que iremos meditar nas tuas palavras, nos teus ensinos, que vem de Jesus, que vem da Santa Vó Rosa, que vem de Deus, pois é o Evangelho do Reino dos Céus. Pedimos, pois, esta inspiração divinal, para que, através desta mensagem, conforte o nosso coração, e assim saiamos fortalecidos e preparados para servir com amor nesta terra, enquanto Deus assim permitir. Portanto, os nossos louvores, a nossa gratidão e adoração, hoje para todo sempre. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Prezados irmãos, agora vamos apresentar os nossos louvores. Vamos cantar o hino de número 47. Eu sou santo, vivo com Deus. Em prosseguimento, nós vamos cantar o hino de número 54. Aquele que é sempre santo. Oh
Também cantaremos o hino de número 11, Avante a Caminhar. Em prosseguimento, cantaremos o hino de número 46, Confiança, Esperança. Para encerrar essa parte, cantaremos o hino de número 19, Força que Vence. Em prosseguimento, nós vamos ouvir a apresentação do coral. Estimados irmãos, estas apresentações elas já foram gravadas, porque nós temos algumas regulamentações, são decretos municipais que solicitam a redução do número de pessoas aglomeradas e também determinam uma idade para que não tenham ou não corram risco em função da situação que estamos passando. Por isso, nossos irmãos já se reuniram em número reduzido, respeitando as determinações, inclusive de distância um do outro, e prepararam as gravações de hinos para que pudessem ser vinculados neste momento da reunião. Por isso, nós vamos ouvir, em prosseguimento, o hino Não Negue a Sua Fé.
Prezados irmãos, agora nós temos a oportunidade de meditar na nossa responsabilidade diante da Igreja Apostólica. Responsabilidade de servir com amor no nosso ministério, a responsabilidade de levar a nossa mensagem a muitos corações, a responsabilidade de manter o nome da Igreja Apostólica muito bem diante da sociedade em que vivemos, para que possamos realizar a nossa missão com honra, dignidade. Por isso que sempre fomos ensinados pela Santa Avó Rosa, pela direção da nossa igreja e também pelo Santo Irmão Aldo, a cooperarmos com esta obra. E desde o passado, Deus já usou os profetas para ensinar o amor, a dedicação do povo de Deus pelas coisas celestiais. E a igreja é justamente a oportunidade que nós temos de cooperar com Deus nesta terra, através das nossas reuniões, através dos momentos de união, de fraternidade, que encontramos nossos irmãos, realizamos as nossas reuniões e aprendemos um pouco mais como servir a Deus, como ser um filho de Deus. Por isso que neste momento viemos ao seu coração pedir a sua colaboração para a obra da igreja. Prezados irmãos, todos sabem as dificuldades que estamos passando. Gostaríamos muito de estar reunidos com a maior quantidade de irmãos possível, mas, irmãos, a situação não permite. Precisamos, à distância, nos comunicar, precisamos realizar as nossas reuniões através do sistema online, ou seja, reuniões virtuais, para que a nossa mensagem continue viva em nosso coração. Por isso, pedimos a sua colaboração financeira. A obra não para. Há muitos compromissos que a igreja já assumiu, precisa cumprir, e nós precisamos honrar diante dos nossos credores, diante dos nossos fornecedores e diante dos nossos funcionários. Por isso, aqui estamos para pedir a sua colaboração, a sua participação e dedicação na obra desta igreja. O boletim nos incentiva, nos dando uma palavra de conforto também neste momento, mas principalmente de incentivo, para que nós possamos meditar e participar ainda mais da obra da igreja. Prezados irmãos e irmãs, como é do conhecimento de todos os irmãos, estamos passando por dias difíceis, onde há uma preocupação muito grande com relação à saúde e à própria subsistência. Outra preocupação é referente à economia mundial, que sofre as consequências de uma paralisação global. E a igreja, igualmente, já está sendo afetada financeiramente. Temos muitos compromissos compulsórios, contratos de prestação de serviço, como exemplo a Hora Milagrosa, e diversos aluguéis, além dos pastores itinerantes, funcionários que possuem contratos empregatícios com a igreja. Estamos tomando as devidas medidas de contenção e também de precaução, para manter a estabilidade da nossa obra. Inclusive, restringindo várias obras e adiando novas construções, reformas e também compromissos. Estimados irmãos, sabemos e compreendemos a situação, mas pedimos ao seu coração que nos ajude neste momento difícil. Se não houver reuniões em sua congregação, faça depósitos ou transferências bancárias para que possamos cumprir nossas obrigações assumidas e dar a subsistência aos nossos funcionários e cumprir os nossos compromissos contratados. Nós, do Conselho Deliberativo, temos muita confiança e esperança no povo apostólico.
em nos ajudarem a vencer todas as dificuldades e lutas que se apresentarem em nossa frente. A união, a dedicação neste momento são provas de nossa fé e também provas de nosso amor pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, pela Mãe Virgem Maria Santíssima e, acima de tudo, por Deus nosso Pai, que sempre nos ensinaram a valorizar a nossa Igreja Apostólica. Agradecemos a todos os irmãos, as irmãs, que, atendendo aos nossos apelos de ofertas, contribuem com tanto amor em favor desta Santa Igreja, a fim de que ela tenha os recursos necessários para atender os compromissos financeiros da sua obra, que são elevados, urgentes, mas, irmãos, são necessários. Recomendamos que este amor seja mantido firme em seus corações e tenham muita confiança de que a nossa igreja muito haverá de progredir, pois grande é o poder presente entre nós, sob o comando da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, o seu legítimo sucessor. Continuem contribuindo com amor, fé e confiança, de que as suas ofertas são consagradas aos compromissos da obra de nossa igreja e também para a salvação de muitas almas para o nosso Deus Pai. Portanto, unidos, vamos trabalhar para que a nossa igreja tenha os recursos necessários para realizarmos tudo o que ainda precisa ser feito em benefício do nosso povo, das nossas congregações, da nossa sede e também, irmãos, de toda a humanidade. Tenham muita fé, ânimo, coragem, perseverança, paz, saúde, felicidade em seu viver, com a bênção preciosa de Deus, nosso Pai, e de todos os seus santos. Nós, da direção da igreja, estamos dedicados e empenhados para vencermos esta fase difícil e sempre em oração pedimos aos nossos santos o amparo para todos os irmãos e a misericórdia para esta humanidade. Aí está, irmãos, o nosso apelo, o nosso pedido. Nós estamos, irmãos, nos nossos lares, acompanhando a nossa reunião, mas nós não podemos esquecer que a igreja tem os seus compromissos. Tem irmãos que realizá-los e honrá-los. Por isso viemos pedir mais uma vez ao seu coração. Aqueles que possuem contas bancárias, faça transferência em nome da igreja. Hoje nós temos 4 bancos disponíveis. Utilizem a forma de transferência bancária, pode ser via internet ou nos caixas eletrônicos, ou mesmo através da Caixa Econômica Federal, em postos autorizados. Porém, esses há limite de transferência. Os irmãos podem fazer uma transferência diária. E aí, irmãos, estes bancos têm a disponibilidade de receber a sua contribuição. Lembrem-se de colocar sempre Igreja Apostólica, o CNPJ 62 771 134 0001, dígito 63. A nossa conta no Banco Bradesco, ela é na agência 0097, conta corrente 1061, dígito 8. Nossa conta no Banco Itaú é a agência 0525, conta corrente 90294, dígito 6. Nossa conta na Caixa Econômica Federal, ela é na agência 0270, conta corrente 107, dígito 8. Importante, irmãos, na Caixa Econômica, digitar o código de operação que é 003. E também a nossa conta no Banco do Brasil, agência 0583, dígito 5, e a conta corrente 32676, dígito 3. Contamos com a sua colaboração, com a sua dedicação, com a sua oferta generosa, para que possamos passar este momento difícil e também demonstrar o nosso amor, a nossa lealdade
a nossa igreja apostólica, que é a nossa igreja de coração, que amamos, que queremos vê-la crescer, prosperar, como sempre foi a intenção de Deus dar oportunidade nesta terra àqueles que se voltam a Ele, mas com humildade, com sinceridade em seu coração, levando sempre a esperança da fé a esta humanidade tão carente de paz, amor e podemos dizer nos dias de hoje de saúde. Portanto, irmãos, que a nossa palavra seja este estímulo, seja esta esperança, seja realmente um bálsamo, um alento na vida de tantos quantos aceitá-la em seus corações. Faremos uma oração consagrando as nossas contribuições. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, este é o momento que apresentamos as nossas contribuições aos senhores. É o fruto do nosso amor, da nossa dedicação pela Igreja Apostólica, atendendo o pedido do nosso Deus, atendendo o pedido da Senhora Avó, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, em favor desta humanidade, porque estamos cumprindo a nossa missão, fazendo este trabalho com amor, com lealdade, com sinceridade em nosso coração. Pedimos, pois, a tua bênção em favor de todos os teus filhos. Abençoe o pão nosso de cada dia, abençoe o trabalho, abençoe também para que aqueles que necessitam de uma porta de emprego neste momento possam também ter essa oportunidade. E assim, todos unidos no mesmo propósito, possamos oferecer as nossas contribuições, as quais eu declaro consagradas para a Igreja Apostólica, para a sua manutenção, para o seu crescimento, para a sua expansão, para o seu desenvolvimento, para que o nome da Senhora, do Senhor, Irmão Aldo, possam ser conhecidos como esta grande esperança de salvação, de Deus, de Jesus e da Virgem Maria. Portanto, agradecemos e declaramos consagradas as nossas contribuições. Amém. Em prosseguimento, nós vamos ouvir o hino Prece de Louvor e Gratidão. Esse hino será apresentado em voz solo. Descanse na minha fé e na tua graça, que eu possa ter forças e coragem para as lutas enfrentar e ter minha alma acalentada pelo poder consolador da Senhora Avó e do Senhor Santo Irmão Aldo. Eu preciso da Senhora, fique comigo, avó. Ó avó, por amor ao teu Espírito misericordioso, procurarei nunca te entristecer. Tenho desejo de ajudá-la a salvar mais almas para Deus.
Senhor, primas aldo, servirei, e como prova de gratidão ao teu ministério louvarei, cantarei belos hinos que edificam o seu nome. Muito me emociono também em ouvir tão lindos hinos, glorificando-te. Então, eternamente glorificarei ao Senhor, meu querido irmão Aldo, a Santa Voz Rosa, meu consolador, ao Senhor, meu Jesus Salvador, e a todo poderoso Criador. Senhor Deus, prezados e amados irmãos, eu quero agradecer a sua audiência. Permitir que a Igreja Apostólica esteja no seu lar, na sua família, no seu coração. É este momento de fé, este momento de esperança, que queremos levá-lo até você, meu irmão, minha irmã, até o Senhor, a Senhora, que nos prestigia neste momento com a sua audiência. Na Igreja Apostólica, nós cremos em Deus como nosso Pai. Cremos em Jesus, nosso divino Salvador, nosso Mestre. Cremos na Mãe Virgem Maria, a nossa Rainha. A adoramos, a veneramos de todo o nosso coração. Cremos também na Santa Voz Rosa, como Espírito Consolador da promessa de Jesus, que Ele cumpriu entre nós, fazendo nova todas as coisas, inclusive nos dando oportunidade para que nós pudéssemos receber dele mesmo, Jesus, através desta santa, as suas orientações, o preparo para que a igreja pudesse ser dirigida por ele, Jesus. Portanto, esta santa para nós é uma grande esperança, é o consolo deste povo apostólico. Cremos também num pastor por excelência, profeta de Deus entre nós, que falou em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Santa Voz Rosa, foi o nosso santo irmão Aldo, sucessor do Consolador, que continuou a sua obra diante desta igreja. Pudemos vê-lo, contemplá-lo, ouvir as suas palavras, entender o seu amor, a sua misericórdia, o seu carinho por todos nós. Por isso, cremos que hoje ele está na glória celestial e continua, através do seu galardão, nos abençoando, nos protegendo e nos amparando. Por isso, dedicamos a eles nosso louvor através de hinos. Falamos os seus nomes, porque queremos anunciá-los como esta grande esperança em nossos dias. Juntamente com Jesus, a Virgem Maria, o nosso Deus, são uma grande bênção em favor daqueles que aceitarem nos seus corações estes nomes. Por isso, apresentamos aos senhores as nossas mensagens, que foram mensagens que a Igreja Apostólica sempre falou aos corações dos que participam das nossas reuniões, que ouvem o programa Hora Milagrosa, justamente para prepará-los, para ensiná-los, porque são mensagens do Evangelho do Reino dos Céus, nos dada por Jesus, mensagens que o nosso santo irmão Aldo nos aconselhou,
nos incentivou e nos ensinou muito através da Santa Avó. Por isso queremos, nesta oportunidade, também meditar através de mensagens doutrinárias e mensagens sobre a conduta ou mensagens disciplinares na vida de um filho de Deus. Por isso apresentamos primeiramente uma mensagem que fala sobre a união como virtude necessária para que sejamos um com Deus e os seus santos. Irmãos, a união é uma virtude essencial. Porque o reino dos céus é assim, uma perfeita união. O Espírito Santo de Deus, Deus, Jesus, a Virgem Maria, os santos, os anjos. Há uma perfeita união entre todos, um equilíbrio perfeitíssimo. Por isso, irmãos, precisamos entender e compreender que essa união também é necessária nesta terra, em todos os sentidos da vida. Porque, irmãos, a família é um exemplo nato de união. A união dos pais, dos filhos, dão o verdadeiro sentido à família. O trabalho é também uma união perfeita, porque é a somatória dos esforços que geram um trabalho. E assim, irmãos, a igreja é, irmãos, a união do povo de Deus com Ele. Por isso, religião é religar a Deus. Então, irmãos, no momento de fé, no momento como este, de reunião, irmãos, estamos unidos espiritualmente a Deus e aos seus santos. Por isso que precisamos ser um com eles. Não pode haver divisão, não pode haver sentimentos que bloqueiem esta união. É necessário, irmãos, e aprendemos muito com estes santos, a valorizar todos os trabalhos, inclusive o amor ao próximo, para que este sentimento de união seja perfeito. E é através da compreensão, é através, irmãos, deste amor tão importante, que aproxima uns dos outros, também nos aproxime de Deus. Então vamos meditar nesta palavra, nesta mensagem. Prezados irmãos apostólicos, a união é uma virtude especial, oportuna e necessária ao nosso bom viver nesta terra como apostólicos. Assim disse o estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Também entre vocês, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Cristo Jesus. E hoje também a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso, devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes
e unidos de alma e mente, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da igreja e não apenas o nosso próprio interesse. Prezados irmãos, este amado apóstolo São Paulo, nesta carta nos dá uma lição, irmãos, uma lição de união. Mostrando e valorizando, irmãos, o amor de uns para com os outros. A igualdade, irmãos, diante de Deus. Mostrando, irmãos, que até o Filho de Deus, que era e sempre foi unido ao Pai, desde o início, lá na eternidade, irmãos, se sujeitou à condição de servo, para servir a Deus como homem nesta terra, dar o seu exemplo de vida, e Jesus foi este exemplo, irmãos, em tudo, desde o seu nascimento, mostrando o valor da união. Irmãos, aquela cena tão linda do nascimento de Jesus, ali unidos como família. E depois, irmãos, Jesus na busca de almas, ao cumprir o seu ministério, unindo os corações no propósito de servir a Deus. Que gesto maravilhoso, que hoje nós temos como exemplo em nossa vida, e devemos, irmãos, ter este legado e ser esta lição para todos nós apostólicos, que amamos a Jesus, que amamos estes santos de Deus e queremos sempre fazê-los presentes em nossa vida. Queremos estar junto a eles, merecer deles a sua bênção, o seu amparo, estar ligados a Ele. É através da religião, irmãos, sim, claro, da fé, não tenha dúvida, mas principalmente dos nossos atos, dos nossos procederes. Por isso que precisamos ter a consciência da nossa responsabilidade de vida de filhos de Deus nesta terra. Sempre fazer a vontade de Deus, obedecer os ensinos, obedecer a disciplina, obedecer os conselhos que foram nos dados e sempre, irmãos, cooperar uns com os outros. É um gesto, é um sentimento tão bom de amor ao próximo, que aproxima, que nos faz, irmãos, unidos e fortes. Porque, irmãos, um povo é muito mais forte do que um indivíduo sozinho. Então, unidos no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo objetivo, somos fortes. Por isso que o lema desta igreja, que sempre cantamos ao iniciar as nossas reuniões, nós somos uma igreja forte. A igreja que não teme o mal, porque está unida, está, irmãos, coesa através dos santos, que vêm do céu nos proteger, que nos ligam a Deus e nos amparam e nos protegem. O nosso santo irmão Aldo, em seus últimos anos conosco fisicamente, nos instruiu muito sobre a necessidade da união. Nos preparou para que fôssemos unidos a Ele e uns aos outros, justamente para que continuássemos levando a Igreja Apostólica avante, para que ela pudesse cumprir a sua missão na terra. O santo irmão Aldo sabia que a nossa união geraria a força necessária para mover os céus e a terra, para que pudéssemos cumprir os planos e a vontade de Deus e dos seus santos e anjos, e salvar o maior número possível de almas para o reino dos céus e sua glória. Como exemplo, citamos a união bonita e exemplar que havia e há entre Jesus e sua mãe Virgem Maria Santíssima. A união fértil que havia e há entre a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A união perfeita que há entre os santos poderosos e o nosso Deus Pai. Formando a corte celeste, comandando todo o reino dos céus. Vejam que até para a corte celeste governar o reino dos céus, a glória de Deus e toda a criação divina, é necessária a união entre todos. A cooperação de cada um, para que seja feita a vontade de Deus Altíssimo
e não apenas a vontade de cada um separadamente. Se até nos céus, reino espiritual, paraíso de eterna glória e de esplendor de Deus e dos seus santos e anjos, a união é necessária, quanto mais aqui na terra, neste mundo material e passageiro, onde precisamos estar unidos uns aos outros para sobrevivermos e superarmos todas as lutas da vida. Por isso, já cantava o grande salmista Davi em um dos seus belos salmos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque nela Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, meditem nesse salmo. Quão belo, quão suave é a união, porque Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A união, irmãos, neste salmo, como fonte de bênção e da vida de Deus aos seus filhos na terra e para todo sempre na glória celestial. Cultivem a união em família, na igreja, no trabalho, na escola, na convivência, da boa vizinhança. Evitem as discussões, as divisões, as contendas, as inimizades, as separações, porque tudo isso é falta de união, de amor e de humildade, e é por causa disso que muitos não vivem em paz e perdem grandes relacionamentos que tinham tudo para dar certo. Foi por isso que o Divino Mestre Jesus fechou com chave de ouro sua palavra sobre a virtude da união na sua oração sacerdotal, conforme registrado no Evangelho de São João. Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Isto, irmãos, é a essência da união. Sermos unidos a Jesus, ao Pai, sabendo que somos amados por eles. Sermos unidos uns aos outros, sabendo que nos amamos no Senhor. Isto é glória, como ensinou Jesus, de sermos um entre nós e um com eles, perfeitos em unidade, sempre unidos. Assim como já dizia nosso hino que a Santa Avó Rosa tanto gostava e nos ensinava a cantar. Sempre unidos marchamos com fervor, pois ela sabia que unidos sempre venceríamos e cantaríamos a vitória final. A união é uma virtude tão necessária e de tão alta estima que religião significa exatamente se religar a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Mestre Jesus, de sermos um com o Pai e o Filho Jesus. Unidos, consagrados, na esperança da salvação e da redenção, que é o objetivo da nossa vida. Que esta virtude da união esteja sempre presente entre nós e em nosso meio. Que Deus Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e também o Santo Irmão Aldo façam a virtude da união fazer morada em nós e produzir muitos frutos para a honra e glória e louvor de Deus Pai e de todos os seus santos e anjos para toda a eternidade. E assim, unidos, venceremos. Irmãos, uma mensagem muito especial. Muito especial, inclusive, para os dias de hoje. Irmãos, precisamos entender o que está acontecendo nos dias de hoje. Precisamos fazer uma reflexão profunda sobre, irmãos, os valores da vida, os valores da fé, o valor da essência de Deus e esta ligação perfeita
entre Deus, a vida e o ser humano. Prezados irmãos, nós vemos a situação tão difícil. Muitas almas sendo ceifadas, muitas criaturas padecendo, muitas circunstâncias difíceis assolando a humanidade, irmãos. E aqui em nossa nação, estamos resguardados em nossos lares. Muitas vezes até impossibilitados de sairmos, inclusive para realizar as nossas reuniões. Mas, irmãos, nós precisamos nos lembrar que a essência de Deus, ela está em todos os momentos de nossa vida. E mesmo nesta dificuldade que estamos enfrentando, precisamos estar unidos a Ele. Precisamos, irmãos, nos lembrar, fazer o uso da oração e da fé com confiança, com esperança no coração, para podermos superar essas dificuldades, para podermos superar estes momentos e vencermos, como diz nesta mensagem, e assim unidos venceremos. Irmãos, e unidos neste propósito, unidos através da comunhão perfeita entre nós apostólicos, na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo Deus, no mesmo Jesus, com a mesma santa e querida avó Rosa, com o mesmo santo irmão Aldo, com a mesma mãe Virgem Maria, em nossos corações, unidos a eles. Esta esperança se renova, irmãos, esta força, irmãos, se torna ainda mais forte dentro de nós, para podermos superar, para podermos vencer e para podermos, irmãos, alcançar o objetivo que é, irmãos, levar a palavra, a mensagem ao conhecimento de muitos, que ainda existe uma esperança. Vimos a situação, irmãos, difícil, onde, irmãos, uma pandemia assola a humanidade. Irmãos, alguns se levando até ao desespero. Ao desespero de não terem a essência de Deus no coração. De não terem a esperança da vida no seu espírito, na sua alma. Por isso que nós fomos ensinados a sermos sensatos, a termos a perseverança e mesmo nos momentos difíceis, a calma, a paciência e não perdermos a fé. Mas precisamos estar ligados ao reino dos céus, em união perfeita, e estaremos, irmãos, justamente através de um proceder sensato e honrado. Aquilo que aprendemos, colocamos em prática em nossas vidas. Mesmo nesses dias de confinamento, podemos dizer, faça da sua vida a vida de um verdadeiro filho de Deus. Nós temos ensinos importantes, preciosos, que nos ajudam a religar ainda mais a Deus, que nos ajudam a entender a misericórdia de Deus, que nos ajudam a entender o amor de Deus por nós. Mas Deus é perfeito e justo. Por isso, esta justiça, irmãos, ela nunca falha. E nós precisamos compreender esta verdade. Porque o Espírito Consolador, ele veio justamente para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, observem nas palavras de Jesus, o Consolador, um Espírito semelhante a Ele, viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque, irmãos,
o homem no pecado se afastaria de Deus ainda mais, porque não está fazendo a vontade de Deus, está indo no contrário, na contramão da essência da fé, na essência de Deus, da essência do bem, da paz, do amor, da união. Mas o Consolador viria para alertar que a justiça e o juízo de Deus são perfeitos e estão sobre todos. Não é para ter medo. Não é, irmãos, para ficar amedrontado. É justamente para ter o sentimento, irmãos, na consciência de que eu sou um filho de Deus. Eu faço a vontade do meu Deus. Eu aceito meu Deus com todo amor, com toda sinceridade. Eu a amo profundamente. Eu o adoro. Eu quero ser um filho leal e perseverante no que Ele me ensinou, no que Ele me preparou, na missão que Ele me concedeu nesta terra. E é através, irmãos, dos ensinos preciosos que aprendemos nesta igreja, que vamos vencendo, vamos conhecendo a cada dia, irmãos, muito mais sobre o reino dos céus. E aprendendo num grau, irmãos, dia após dia, a nos consagrarmos e nos santificarmos. E é esse o objetivo, para quando terminar a nossa missão, ou seja, a vida do nosso corpo nesta terra, alcançarmos a eternidade para todo sempre. Esse deve ser o objetivo de todos nós. A nossa vida nesta terra é uma passagem, mas temos que cumpri-la com amor. Lembrem-se, o corpo é o espelho do espírito. Se o espírito não está bem, o corpo também não. Então vejam que é necessário sim, conservar o seu corpo em honra, em dignidade, para que seu espírito seja forte e possa dominar o seu próprio corpo, para ser verdadeiramente um filho de Deus e exercer a sua função de filho de Deus, dando exemplo a tantos quantos quiserem ver. Porque foi o mesmo Jesus que disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, irmãos, olhe que ensino perfeito do nosso Divino Mestre, para quem quiser ver esta luz que brilha na vida do Filho de Deus, que alimenta, que fortalece, que ajuda a tantos quantos quiserem se achegar, até um verdadeiro apostólico Filho de Deus, na esperança de receber um alento, uma mensagem, um conselho, uma palavra amiga. E o que é isso, irmãos? Vai de encontro à nossa mensagem. É um gesto de amor e de união fraternal. É isso que buscamos, irmãos, com a nossa palavra, com a nossa mensagem. Este é o nosso objetivo, estarmos unidos no propósito de servir a Deus e que Ele possa nos usar como a massa na mão do oleiro, que a trabalha para que ela possa crescer, prosperar e dar o alimento a tantos quantos desejarem. Assim nós também precisamos ser, irmãos, unidos no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo objetivo. Porque assim, unidos, venceremos. Agora nós vamos meditar na outra mensagem. A mensagem também, irmãos, que nos orienta, irmãos, sobre a maneira de agir e de proceder. São mensagens, irmãos, sobre a disciplina apostólica, as regras de boa conduta, de boa moral, as regras de um viver consagrado a Deus, para que justamente nós possamos crescer na santidade do nosso espírito, possamos estar à altura, à estatura de Cristo, ou seja, irmãos, nos prepararmos como Ele, Jesus, nos ensinou.
E irmãos, um tema muito atual, muito importante, porque, irmãos, nós vamos falar dos meios de comunicação. Os meios de comunicação são essenciais, fundamentais. Mas, irmãos, nós precisamos entender e compreender, valorizá-lo, claro, mas também, irmãos, entender os perigos. Os cuidados que o apostólico deve ter com os meios de comunicação, principalmente a internet e as redes sociais. Estimados irmãos e irmãs, o santo irmão Aldo nos recomendou, quando ainda estava entre nós fisicamente, que tivéssemos cuidado para não perder a comunhão com Deus nosso Pai e com os seus santos, e não nos deixássemos levar por tudo o que corrompe a alma e os bons costumes, principalmente o que se vê, o que se fala, o que se ouve. Isto porque existem muitas criaturas que não têm bons princípios morais e nem possuem bons sentimentos. E são criaturas que procuram causar mal e dano para as pessoas simples e despercebidas. E usam da internet e das redes sociais para fins não sociáveis e nem para o bem. Há também pessoas que não têm comprometimento da fé e, na maioria dos casos, uma conduta pouco recomendável, que utilizam esses recursos da internet para extravasar sentimentos negativos, frustrações diversas, informações pessoais comprometedoras e convites para os mais diversos tipos de relacionamento. Os incautos nem sequer se dão conta do que ou para que estão passando informações. Tampouco se preocupam com o uso, para o bem ou para o mal, das suas informações. Apesar da tecnologia de acesso ao endereço ou imagem do interlocutor, nada garante que o ambiente ou a pessoa que estão sendo visualizados sejam de fato reais ou apenas criados com recursos de edição de imagem e voz ou endereços e números fraudulentos. Dessa maneira, muitos se envolvem em situações das mais inusitadas, deixando tudo registrado e acessível para quem quiser tomar conhecimento das suas conversas, das suas imagens ou até das suas informações pessoais. Portanto, são situações de consequências desastrosas para muitos que, em sã consciência, certamente, nelas não teriam se envolvido. Alguns comprometem a sua imagem pessoal e moral, se expondo diante de câmeras para pessoas de seu círculo de amizade, ou até desconhecidos, cujas imagens podem ser gravadas e utilizadas de maneira indiscriminada, com os mais diversos fins, inclusive para desmoralizar e prejudicá-los. Mesmo que haja, por parte de alguns, o tardio reconhecimento do perigo de tais exposições, o mal já está feito. E os envolvidos certamente sofrerão as consequências dos seus atos impensados que tomaram ao se expor. Neste tipo de comunicação instantânea e redes sociais, é muito comum o uso de vocabulário impróprio para um filho de Deus e também inadequado e nada recomendável para a pessoa que se diz um apostólico do Consolador. Notadamente quando acessa ambientes de conversas virtuais, ou quando se expõe em diários pessoais ou de grupos de interesse dos mais diversificados, onde são vinculados sem critérios, textos, fotografias, fofocas, intrigas e falatórios contra pessoas do qual querem pôr no ridículo,
discriminando-as com o desejo de desmoralizá-las diante da sociedade, de amigos e até diante da igreja. Temos alertado através de boletins internos da igreja e através do programa Hora Milagrosa aos apostólicos de todas as idades quanto ao uso criterioso da internet e das redes sociais. Devem tomar muito cuidado com assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos a ficarem em dúvida e fazerem juízo errado de algumas pessoas. Existem pessoas que criticam o trabalho que a nossa igreja realiza, e há críticas muito maldosas de pessoas que se dizem apostólicas e querem semear no coração dos nossos irmãos e irmãs a dúvida, a tristeza e o desânimo. Infelizmente, alguns que estavam bem espiritualmente caíram na fé, e até alguns não frequentam mais a igreja, por darem atenção a mentiras, fofocas e intrigas. Portanto, pedimos de coração, vigiem, tomem cuidado para não perderem a paz e a salvação da sua alma. Irmãos e irmãs, não se deixe levar por tudo que veem e leem, principalmente daqueles que fazem críticas contra algum apostólico ou contra a nossa igreja e os nossos trabalhos. Sejam cuidadosos, vigiem para não perder o que de mais precioso existe neste mundo, a nossa fé, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em nossa Santa Igreja Apostólica, na sua doutrina e na sua disciplina. Sigam os conselhos sábios do apóstolo São Pedro. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o espírito da maldade, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aceitem também o sábio conselho que nos deixou o primaz e profeta Santo Irmão Aldo. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes e cuidadosos no uso do computador e da internet. E se assim lhes falo, é para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Portanto, irmãos, tomem muito cuidado para não serem levados pelas mentiras e falsas insinuações nas redes sociais. E procurem meditar nos ensinos preciosos desta igreja. Nós temos em nosso site www.igrejaapostolica.org, nas abas Mensagens Doutrinárias ou Viver e Conviver, textos, mensagens importantíssimas, edificantes, para meditarem nos sábios conselhos ali contidos do nosso Santo Irmão Aldo, da nossa fé, da nossa doutrina e da nossa disciplina como regras de boa conduta, que são para o seu aprimoramento espiritual, para a sua santificação e para terem sua fé firmada em Jesus nosso Senhor, na nossa Mãe Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Portanto, passem a ser mais cautelosos, mais prudentes, vigilantes em suas decisões e condutas. Evitem tudo que possa contaminar a sua alma e trazer prejuízo para a sua santificação, para a sua fé e, consequentemente, para a sua salvação. Irmãos, eis aí um conselho importantíssimo, essencial, podemos dizer, nos dias de hoje. A internet, as redes sociais são muito importantes, claro que são. São um meio de comunicação, inclusive, utilizado pela igreja, como estamos fazendo a nossa reunião agora. Irmãos, é um meio eficiente que leva
em frações de segundos, a nossa palavra envolvendo todo o globo terrestre. Aonde tiver alguém conectado, estará ouvindo a nossa mensagem, a nossa palavra, estará lendo o nosso site, ouvindo os nossos hinos através da rádio apostólica, web. Estará, irmãos, aprendendo conhecimentos, estará se desenvolvendo com novas tecnologias. Tudo isso, irmãos, num aprimoramento que faz bem à alma, que faz bem, irmãos, à pessoa no seu trabalho, o seu aprimoramento cultural. Enfim, irmãos, são necessários para os dias atuais. Mas precisamos tomar muito cuidado, porque a internet, irmãos, é uma porta aberta para tudo. Tudo, inclusive para o mal. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, principalmente na exposição. Como o irmão Aldo, irmãos, vejam, nós iremos comemorar 6 anos que o nosso santo primaz foi ao céu. E esta mensagem ele já nos deixou. Muito cuidado com o que se ouve, o que se fala e o que se vê. Principalmente nas redes sociais, onde, irmãos, tudo pode ser exposto. Inclusive a sua vida pessoal. Então, muito cuidado nessa exposição. Porque nem sempre, como está neste boletim, sabemos quem está do outro lado. Hoje existem recursos, irmãos, que modificam a voz da pessoa, ocultam os dados, o número de telefone, ou o nome verdadeiro, mudam a imagem, muitas vezes utilizam imagens de outras pessoas para se identificarem. Então, nós precisamos tomar muito cuidado neste sentido. Precisamos, irmãos, ter a sabedoria para entender e compreender aquele momento que estamos vendo, ouvindo ou lendo. Precisamos tomar muito cuidado na exposição da nossa vida. Inclusive, muito cuidado quando gravam vídeos pessoais. Se expondo, muitas vezes expondo até o corpo. Estou mostrando, muitas vezes, para um amigo, para uma amiga. Cuidado. Cuidado, porque isso são usados por pessoas de mau caráter, pessoas que querem aproveitar a situação e te levam a consequências desastrosas. Porque vão, muitas vezes, expor ao ridículo. E como está aqui no boletim, um ato sem pensar, muitas vezes levado pelo impulso momentâneo, terá consequências, muitas vezes levando ao descrédito, levando à perca de uma imagem que demorou anos para ser construída, levando, muitas vezes, à perca de amizades, levando muitas vezes à perca da família. Olhem só o perigo, a perca da família. Famílias que muitas vezes, irmãos, se desfazem por causa da internet, por causa do envolvimento de terceiros que criam situações para prejudicar, para quebrar aquela união tão bonita, tão essencial na formação familiar, deixando filhos esquecidos, quebrando a bênção de Deus diante do altar, recebida diante do altar. Muitas vezes por situações criadas pela própria pessoa. Ao se expor, ao dar armas e argumentos para terceiros usarem contra você mesmo. Por isso que esta mensagem é muito oportuna nos dias de hoje. Nós vemos situações em que pessoas que até se passam por irmãos apostólicos,
por membros do ministério apostólico, muitas vezes criticando o seu irmão em redes sociais, em vídeos. Irmãos, nós estamos indo no contrário do que a primeira mensagem nos falou, da união, da fraternidade, do perdão, da paz, da amizade verdadeira. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Termos a sabedoria. Não é porque existe essa ferramenta hoje disponível que vamos utilizá-la indiscriminadamente. Precisamos ser sensatos. Precisamos ter, irmãos, a consciência de fazer para o bem. De fazer o melhor uns pelos outros. De fazer o melhor por nossa família, por nossa irmandade e por nossa igreja. E se receber, irmãos, mensagens, vídeos, que não são condizentes com aquilo que ensinamos, com aquilo que aprendemos, nem leia, descarte imediatamente. Porque isso, irmãos, pode deixar uma influência no seu espírito, no seu coração. Por isso que, irmãos, o irmão Aldo nos disse, cuidado com o que vê, o que lê e o que ouve. Bastante cuidado com esses sentidos, irmãos. Porque é através deles que entram as informações para o coração, para a alma. E esta alma com Deus, irmãos, ela não pode ser influenciada pelo mundo. Não pode ser influenciada, irmãos, pelo mal que aí está rondando, batendo, querendo bater na porta de cada coração. Por isso que nós pedimos, recomendo, como diz o nosso irmão Aldo, sejam vigilantes e cuidadosos, porque isso é para o seu bem-estar e para a sua felicidade. É assim, irmãos, que precisamos ser. É assim que venceremos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Cuide da sua família. Cuide dos seus filhos. Observem o que eles estão vendo na internet. Crianças muito pequenas, muitas vezes têm acesso indiscriminado à internet. Conteúdos impróprios para a sua idade. Muito cuidado. É possível monitorar os acessos. Faça isso como um pai amoroso que quer ver o desenvolvimento salutar, um desenvolvimento de caráter fundamental de um filho de Deus para os seus filhos. Faça por amor, faça com sinceridade. Ensine-os uma palavra amiga. E esse é um gesto de união fraterna. Ter a confiança dos seus filhos. Da mesma forma o casal. Sejam unidos no verdadeiro amor. Nós vemos às vezes casais se comunicando através das redes sociais e estando tão próximos. Perdendo uma oportunidade de ouro, de muitas vezes trocarem uma palavra amiga, uma palavra de amor, uma palavra de estímulo, gerando mais confiança um com o outro, e trocam através da internet. Aonde irá levar esta situação? A individualidade. Que é isso, irmãos, que nós não podemos permitir. Lembre-se da primeira mensagem, nós devemos ser um com o nosso Deus, ou seja, estar unidos a eles, como igreja, como irmandade, como família. Então a família ela precisa estar unida, não seres individuais. Eu fiz, eu faço, porque isso gera o ego pessoal. E não é esse o objetivo. Nós precisamos, irmãos, estar unidos no propósito fundamental da palavra amor, compreensão, união, para que a paz e a felicidade seja completa em nossa vida, para que o verdadeiro sentido da família
se complete entre o casal, entre pais e filhos. E isso se reflita na igreja. Uma união verdadeira entre irmãos, sem um querer ser superior ao outro, sem um querer mandar no outro, sendo amigos, sendo verdadeiros irmãos, lembrando que somos uma família, a família apostólica. E na família, um procura ajudar o outro. Um soma ao outro, um filho soma-se o outro. E assim devemos ser na igreja. Não expor o nosso irmão. Não muitas vezes combater o nosso irmão através de redes sociais, causando muitas vezes discussões infundadas e desnecessárias, que são expostas a muitas pessoas, inclusive pessoas que não são da igreja, e veem discussões infundamentadas de fé. Nós temos, irmãos, a essência maior, que foi os ensinos, os conselhos, o evangelho do reino dos céus que Jesus nos deixou, perfeitos, que o santo irmão Aldo nos ensinou, mostrou os mistérios, clareou o nosso espírito, a nossa mente, o nosso proceder como filhos de Deus. Porque vamos perder tudo isso? Não deixe que esses sentimentos quebrem a união entre o nosso povo. Não deixe que esses sentimentos quebrem a verdadeira amizade entre irmãos apostólicos. Mas pelo contrário, procurem ser leais, amorosos, dedicados e unidos no seu ministério, como obreiros de nossa igreja, como membros de um coral. Irmãos, o coral ele precisa ser unido. É a somatória de talentos para honrar a Deus, para glorificar, para adorar através da sua voz, do seu instrumento a Deus. Então vamos buscar, irmãos, esta essência. Vamos buscar esta união, deixar muitas vezes estes sentimentos que não faz bem. Estes sentimentos que muitas vezes estão ocultos lá no coração e precisam ser arrancados com a raiz, para não ficar resíduos, porque o verdadeiro perdão não se lembra mais do passado. E assim nós devemos ser perdoadores, devemos ser, irmãos, verdadeiros irmãos, como Deus idealizou a família. Agradeço muito a sua atenção, agradeço o seu momento de aqui estar conosco, você que nos ouve pela primeira vez. Nós temos reuniões agora online, às quintas, sábados e domingos aqui em nossa sede. E a partir de terça, quarta, quinta, sexta-feira, em algumas congregações que também estão online. Procurem aprender um pouquinho mais da nossa maneira de crer, confiar, de agir e proceder. Leia as nossas mensagens no site de nossa igreja. Queremos te ajudar. Queremos que você aproveite este momento de fé para estimular o seu coração, o seu espírito em Deus e em todos os seus santos. Queremos que você seja feliz como nós. Antes de encerrar a nossa reunião, nós ainda vamos ouvir pelo coral o hino Jornada rumo ao céu.
Prezados irmãos, agora encerrando a nossa reunião, nós vamos fazer a oração final. O Senhor, a senhora que está aí no seu lar, se coloque em reverência, como fazemos em nossas reuniões. É um momento muito respeitoso a Deus, é um momento de falarmos com Deus. As orações irmãos, a nossa arma forte. Por isso, procure sempre orar. A oração nos aproxima de Deus, as orações nos dão forças. E nestes dias difíceis, procurem sempre orar, pedir a bênção de Deus, a sua misericórdia, pedir o amparo para todos nós. Então nós faremos neste momento a nossa oração de encerramento. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, queremos te agradecer, Pai, por este momento de fé, que juntos, como Irmandade Apostólica, como povo apostólico do Consolador e do Santo Primaz Irmão Aldo, reunidos na mesma esperança, na mesma fé, no mesmo propósito de servir, de aprender mais de Ti, Pai, realizamos esta santa reunião. Mesmo com nossos irmãos distantes, sabemos que para o Senhor basta estar unidos no mesmo Espírito. Estaremos próximo, bem pertinho do Senhor Deus, bem pertinho de todos os seus santos, que têm a missão de vir nos proteger e nos abençoar. Por isso, Pai, te agradecemos por este momento e pedimos, suplicamos ao Senhor as tuas bênçãos. Pedimos também, Pai, a tua misericórdia, o teu amparo, Pai, em favor desta humanidade, para que possamos, a Igreja Apostólica, nós, teus filhos, possamos cumprir a nossa missão, anunciar Jesus, que Jesus já voltou e está entre nós, com sua amada Mãe Virgem Maria, com o Consolador, a Santa Avó Rosa, com o Santo Pastor por excelência, que Jesus prometeu, o nosso Santo Irmão Aldo, como pastor por excelência, a cuidar deste rebanho, e está entre nós. Possamos anunciar as boas novas de salvação, ó Pai. Por isso pedimos, tenha misericórdia deste momento difícil. Abençoe, dê uma solução a este problema, Pai. Abençoe aqueles que se dedicam, ajudando, cooperando com as demais pessoas, para terem um alívio. Pai, quantos médicos, enfermeiros, que doam a sua vida em favor do seu próximo. Quantos que estão trabalhando na solução deste problema, cientistas, pesquisadores. Pai, que a tua bênção seja por eles também. Ilumine-os para que haja uma solução para este momento tão difícil da humanidade. E para o teu povo, Pai, que em ti confia, que te ama, que te adora e que em oração te pede, Pai, humildemente, ajude-os, fortaleça-os, proteja-os, a todos nós, Pai. Pedimos também ao Senhor Jesus que fortaleça esta união perfeita que o Senhor tanto nos ensinou e que veio do alto céu para nos demonstrar pessoalmente, Jesus, porque viveste como homem e deste esse exemplo maravilhoso de união. Que esta união também seja forte conosco e nós, como teu povo, Jesus, possamos ter nesta unidade o amor verdadeiro de uns para com os outros. Uma amizade forte, Jesus, que nos una-nos verdadeiramente a Ti. Pedimos à Senhora Virgem Maria também, que nos abençoe com Teu manto santo. Que nos ajude a cada dia, Virgem Santa Mãe, nos livrando de todos os perigos, de todas as maldades, porque Teu manto santo está sobre nós, como mãe a nos proteger e a nos amparar. Pedimos também à Senhora Santa e querida Avó Rosa, Consolador, a Senhora que veio nos trazer a verdade do reino dos céus, esta esperança maravilhosa. Vó, a tua bênção seja por todos os teus filhos, protegendo, amparando, aonde tiver um filho seu, não importa a distância, em nosso país, em outros países,
lembramos nossos irmãos lá da África, de outras nações. O teu amparo seja por todos, vó, a tua proteção, este consolo maravilhoso. E nos dê forças, vó, para que unidos possamos vencer estes dias difíceis. Ao Senhor Santo Irmão Aldo também a nossa gratidão por este momento de fé. E o nosso pedido, irmão Aldo, como o Senhor sempre nos ensinou, nos aconselhou, que sejamos fortes, sejamos zelosos da nossa consciência do bem, da paz e do amor. Irmão Aldo, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para saber do mal nos defender, para sabermos ser criativos, mas também sabermos nos livrar de todas as coisas que não faz bem para um filho de Deus. Ajude-nos a ser forte contigo, irmão Aldo, com o reino dos céus. Proteja-nos de todos os perigos, de todas as maldades, e que os nossos dias sejam muito abençoados pelo Senhor, e que teus anjos, os anjos do nosso Deus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, de Jesus nosso Senhor, possa estar sobre todos nós apostólicos, nos concedendo muita paz, muita saúde, muita fé, e possamos, nesta união perfeita, um dia estarmos contigo na eternidade para todo sempre. Mas enquanto aqui vivermos, prezados irmãos, recebam esta bênção preciosa de Deus que está sobre nós. A bênção de Jesus, nosso Senhor e Salvador. A bênção da Virgem Maria, nossa mãe. A bênção do Consolador, a Santa Vó Rosa. E a bênção do Santo Irmão Aldo. E a estas pessoas que foram lembradas nesta caixa de pedidos de oração. A esses nossos irmãos que estão neste momento de oração fazendo os seus pedidos, também possam alcançar, de acordo com a justiça de Deus, possam alcançar de acordo com os seus méritos, a bênção, a graça e a proteção que pedem neste momento ou que deixaram aqui registrado nestes pedidos de oração. Portanto, Pai, a nossa gratidão por mais este dia, por mais esta santa reunião, nós louvamos, bendizemos e adoramos-te para todo sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima oportunidade.